Jesus. Abra a tua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Eu vou ler dos versículos 13 até o 18. Aleluia. E aí nós vamos compartilhar um pouquinho do que diz esse texto. Tiago, capítulo 3, do 13 ao 18. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Amém? Tome o seu lugar. Aleluia. As crianças até 13 anos serão ministradas pelo Cineminha, lá com o Ministério Maju Kids. Pai, nós abençoamos as crianças, liberamos, Senhor, da graça, da unção. Capacita, Senhor, aqueles que estarão lá, para que esse filme, Senhor, ensine os teus pequeninos. Em nome de Jesus, nós abençoamos tudo que vai acontecer lá. Cerca com a tua proteção, Senhor. Liberamos essas crianças, Pai, no mundo espiritual, para avançarem, para crescerem espiritualmente, para serem cheias do Senhor, para serem batizadas, Senhor, com arrependimento, para serem batizadas com fogo que queima do teu espírito, que elas possam fazer a diferença logo cedo, Pai, nesta geração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero compartilhar um pouquinho aqui em Tiago, capítulo 3. Eu quero falar hoje sobre essa sabedoria que o Senhor nos fala no capítulo 3. Essa sabedoria que vem do alto, que não tem a ver com nós. Ele diz que a humana, ela é terrena, é animal e é diabólica. E por isso, quando a gente pega dessa sabedoria humana e às vezes a gente aplica ela, tantas coisas na nossa vida não vão bem. Eu quero falar um pouquinho especificamente nesse texto sobre a sabedoria que o Senhor nos ensina aplicada nos nossos relacionamentos. Nós temos muitas dificuldades e sem dúvida nenhuma, para mim, sem dúvida nenhuma, como conselheira, como pastora, relacionamentos é a área de maior dificuldade da maioria das pessoas, inclusive dos cristãos, para vencer. Dentro do relacionamento, dos nossos relacionamentos, estão as nossas maiores dificuldades, porque nos confrontam, porque nos tiram, daquele lugar, às vezes de conformidade, de costume, nos tira da nossa zona de conforto, nos tira inclusive de lugares de passividade. Conviver com pessoa requer tudo isso. Mas Deus, nesse texto, Ele vai nos falar de uma sabedoria, que ela não vem nossa, não vem de nós. E pelo contrário, Ele diz que a nossa, ela é uma sabedoria animal, ela é uma sabedoria terrena. Por isso ela não funciona, por isso ela não dá certo. Então, quando a gente quer que as coisas funcionem, nós vamos olhar para a Bíblia. Nós vamos olhar para como Deus nos ensina a lidar com cada um desses assuntos. No capítulo 4, logo no versículo 1, no mesmo texto em Tiago, ele diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam?
Então ele está ressaltando, depois de falar da sabedoria de Deus e também da sabedoria humana, ele está dizendo, olha, às vezes acontecem algumas guerras, e de onde elas surgem? Por acaso não vem dos vossos próprios membros, não vem de vocês mesmos? Então, às vezes, as nossas guerras, nós mesmos que fazemos, e por, às vezes, coisas simples que a gente não se atenta, né? A gente instala um caos, uma verdadeira guerra. Por quê? Porque a sabedoria de Deus nos ensina que a nossa guerra, ela é nas regiões celestiais contra principados e potestades. Mas, na maioria das vezes, dentro dos relacionamentos, a gente começa a guerrear contra pessoas. Nós começamos a guerrear uns contra os outros. E é claro, quando isso acontece, então as entidades, os demônios, as manifestações nas regiões celestiais vão se aproveitar dessa brecha e vão entrar por esse lugar. Para quê? Para matar, roubar e destruir, porque é só isso que o inimigo sabe fazer. Então, os relacionamentos sofrem muitas perdas, muito roubo, né? Sofre roubo da vida do relacionamento. Muito prazer de conviver, prazer de relacionar-se tem sido roubado. Muitas pessoas têm carregado um jugo pesado da convivência. E às vezes alguns dizem assim, eu nem tenho como não conviver. Porque às vezes são pessoas que não teria como a gente deixar de conviver na nossa vida. E as pessoas não sabem como lidar e dizem, meu Deus, mas é um fardo conviver com determinadas pessoas. Tem caos que vai se instalando, que às vezes o casamento, o marido e a mulher continuam casados, mas lá no coração vem pensamentos assim, que está pesado, está sendo um fardo, eu tenho que te suportar, né? E às vezes a gente começa até a achar que o outro é a cruz, né? Minha cruz é aquele com quem eu tenho que conviver. Minha cruz é aquele com quem eu me relaciono. Às vezes as pessoas pensam, minha cruz é meu filho que me dá problema, né? E a gente vai tomando isso como um jugo, como um fardo, que não é o de Jesus. Porque a Bíblia diz que o dele é leve, o dele é suave. Não que não tenha a sua cruz, porque ele diz, tome a sua e siga-me. Não que não tenha renúncia, mas ele nos ajuda a suportar. Não veio sobre nós tentação, senão humana. E essa tentação, ele nos ajuda a suportar. Agora, as tentações que vêm das regiões celestiais, que são espirituais, que são provocadas por demônios, essas nós temos que guerrear contra elas. Porque as nossas tentações humanas do dia a dia, o Senhor nos ajuda a vencer e nos enche dessa sabedoria. Agora, aquelas que são perturbações no mundo espiritual, essa nós precisamos guerrear. Então ele vem falar de uma sabedoria para vencer essas guerras, que às vezes são travadas entre nós, contra nós. E o texto diz que nós precisamos ir nesse lugar de uma sabedoria, né? A Bíblia diz em Provérbios, em vários versículos, que bem-aventurado é o homem que adquire conhecimento e sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria é como uma pedra preciosa, muito mais valiosa do que uma pedra realmente natural. Por quê? Porque com a sabedoria eu posso alcançar todas as outras coisas. Queridos, quanto a paz tem sido roubada do nosso meio, dos nossos relacionamentos, por falta de sabedoria. E eu não estou aqui pregando algo de maneira hipócrita, dizendo assim, é difícil para os outros, para mim não é. Não. Gente, isso aqui é uma área que nós precisamos sempre buscar, sempre vigiar e sempre ficar atento, porque é uma linha muito tênue, é uma linha muito fina, e a gente se descuida por muito pouco, porque relacionamento é a maior área de desafio. Quais relacionamentos, pastora? Todos. Conjugais, familiares, com a parentela, com os nossos filhos, com amigos, né, com parentes mais próximos, com sogro, com sogra, com pai e com mãe, mas também relacionamentos de amizade, relacionamentos na escola, na faculdade, relacionamentos entre irmãos. Pastor, mas na igreja os relacionamentos são tudo bem, nós não temos problema, porque daí a gente convive com crente. Tem sim. Tem problema sim, porque somos seres humanos, né? E de repente, uma vez eu já ouvi um pastor dizer assim, acho que eu cheguei à conclusão que o ser humano é um monte de problema em cima de duas pernas, né? E assim, nós precisamos ir resolvendo. É claro que à medida que a gente amadurece na fé,
Quantas coisas a gente olha para trás, há 5 anos, há 10 anos nós crescemos, né? Se você olhar os seus níveis de relacionamentos há 5 anos atrás, se você estiver no Evangelho há mais de 5 anos, eu tenho certeza que você já vai ter visto muitos resultados, porque o Evangelho vai nos transformando. E o melhor lugar para que eu veja o meu nível de cura é olhar para os meus relacionamentos. O melhor lugar para que eu veja o quanto eu cresci em Jesus é olhar para os meus relacionamentos. Ali tem a prova dos 9, do meu nível de crescimento. Então, ele ensina essa sabedoria, né? Uma sabedoria que vem do alto. O versículo 14 até o 16 do capítulo 3, que eu já li, eu vou repetir. Diz assim: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então eu quero me concentrar um pouquinho aqui nessa perturbação e obra perversa. Porque quando nós não usamos dessa sabedoria que vem do alto, da sabedoria que vem do Senhor, então a brecha que nós damos, quando não buscamos essa sabedoria de Deus, essa brecha vai dar legalidade para esses espíritos aqui entrar. Perturbação e toda obra perversa. Então eu quero falar um pouquinho dessa ação, né? Eu quero denunciar um pouquinho esses espíritos perturbadores, né? E como que ele acontece. E aí, claro, depois eu vou falar da sabedoria, que é como fechar a brecha. Quando a gente não age, quando a gente reage de maneira contrária a essa sabedoria, quem vai entrar para perturbar os relacionamentos, para fazer as guerras, são espíritos perturbadores. E a gente não presta atenção porque o mundo espiritual a gente não vê. E quando a gente não está ligado, quem não anda em sabedoria de Deus vai estar desligado. Porque a sabedoria humana é carnal, é animal. Ela é diabólica. Então, nós vamos ficar desapercebidos com aquilo que vem do alto, com aquilo que vem de Deus. E aí quem entra? Espíritos de perturbação. E na maioria das vezes, nas guerras dentro dos relacionamentos, tem agentes espirituais malignos provocando essa guerra, aguçando essa guerra, fomentando e fermentando ainda mais essas brigas. E a gente não presta atenção. E antes de atentar para isso, de orar e de repreender, o caos às vezes já se instalou. De que maneira? Às vezes já falamos tanta coisa que feriu, já liberamos tantas palavras que amaldiçoaram em vez de abençoar, já falamos tantas coisas que foram como flechas envenenadas e atingiram o coração do outro. Já recolhemos para dentro de nós tanta amargura, mágoa, né? Tanto fel. Às vezes já ficamos amargos e aí a gente vai prestar atenção. Então esses agentes, o que eles vão fazer? Na brecha do ser humano, ou seja, na legalidade do ser humano, que não vigia para andar nessa sabedoria, ele vai ter uma legalidade, uma porta de entrada e ele vai entrar para causar perturbação. Essa palavra me chama a atenção nesse texto, perturbação e toda obra perversa. Por quê? Porque isso acontece das mais variadas formas possíveis. Eu vou falar de algumas. Não dá para, hoje, abordar tudo aquilo que teria de ação desses espíritos. Mas, por exemplo, há às vezes uma comunicação distorcida dentro do próprio casal. Dentro de pais e filhos, uma comunicação prejudicada. Um fala A, o outro entende G. Um fala I, o outro entende Z. E às vezes, quando você vai ver o fundamento da briga, da discussão, na hora que vai se resolver, ninguém lembra mais por que brigou. E aí a gente fala assim, quando acha o problema, é lá o palito da caixa de fósforo. A gente fala, gente, mas não condiz. Essa briga, toda essa guerra que foi feita com esse motivo. E aí uma pessoa em sã consciência, fora dessa confusão e dessa ação do espírito de perturbação, ela olha e fala assim, não, mas isso está errado. Isso aqui não condiz. E aí
uma guerra com outra guerra, uma guerra com outra guerra. Aí a gente vai descumprindo vários versículos. A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí a gente dorme naquela guerra, não conserta. Aí o sol se põe, a gente teima, a gente desobedece. E aí vai mais uma noite, mais um dia, e o negócio vai se instalando, até que às vezes chega no caos. Então, uma comunicação prejudicada, muitas vezes vem desse espírito de perturbação. Por quê? Não agimos com a sabedoria. Não buscamos a sabedoria do alto para dizer assim: Senhor, como eu vou fazer aqui antes de esculhambar tudo? Com perdão da palavra, mas é mais ou menos assim. Antes de colocar tudo a perder, como é que eu vou fazer? Sabe aqueles 10 segundos, né, de pensar para dizer assim: me dá do alto, porque de mim eu não tenho. Se eu abrir a boca na hora errada, ou se eu tomar uma decisão na hora errada, ou até mesmo um gesto, ou uma expressão facial na hora errada, eu vou colocar tudo a perder. Mas às vezes a gente não entra nesse lugar da sabedoria. E aí quem vai entrar? Esse espírito de perturbação que confunde as coisas. Queridos, quantas vezes Moloque entra contra pais e filhos, causando, né, a discussão. Por quê? Porque quanto mais Moloque tiver uma brecha da falta de sabedoria para ele entrar, mais ele vai ganhar território. Imagina uma guerra entre pais e filhos, entre mãe e filha, ou entre marido, pai e filho e filha. Na hora da guerra, as palavras são pesadas. Palavras de pais têm peso. Aí o que Satanás faz? Por meio de Moloque, desse espírito que por meio de Moloque vem perturbar relacionamentos de pais e filhos. Ele vai entrar e ele vai querer mesmo que palavras sejam liberadas, porque ele vai prendendo, ele vai pegando. É assim que ele vai aprisionando pessoas. Por exemplo, um pai ou uma mãe que na hora da ira libera um monte de palavras sobre seus filhos, os demônios não deixam isso passar batido de maneira nenhuma, não se engane. E eu vou dizer mais, ainda quando tudo isso é liberado na ira, na minha opinião, assim, dentro daquilo que eu estudo, dentro daquilo que eu percebo, esses espíritos perturbadores, quando eles são acionados pela ira, a ira funciona como um imã. Eles estão lá longe, mas eles veem aquele movimento, já se não bastasse ali o caos que estava se instalando, então eles vêm como um imã. Então eles vêm o quê? Para fermentar, porque ali tem uma situação vulnerável que ele vai querer deixar pior. Então aqui pode ficar marcas de agressões físicas, agressões verbais, e aí as feridas vão se instalando, e as pessoas vão guerreando umas contra as outras, e aí a inveja vai se instalando, e aí a amargura vai se instalando, o ódio, o sentimento de vingança. Querido, isso entre marido e mulher é um problema sério. Por quê? Porque se essa guerra e a falta de sabedoria começa logo de manhã, à noite vai cada um dormir para um lado. Ainda que estejam falando, conversando o necessário, mas Satanás vai entrar nessa brecha, um espírito de perturbação dentro do relacionamento. Qual a primeira ação que ele vai fazer? Que a briga continue, para que à noite ninguém renove a aliança. Para que de um dia sem sexo passe a 2, a 3, a 4, a uma semana, a um mês. Daí de um mês para frente fica muito fácil e vulnerável aquele casamento para ele entrar, matar e destruir. E a gente não percebe, a gente não consegue parar para falar assim: não, é aqui, é contra esse espírito, é contra uma ação de perturbação no mundo espiritual, é contra um agente maligno causando toda obra perversa. Então a minha guerra vai ser nas regiões celestiais, e não aqui contra pessoas. Nos relacionamentos no trabalho, às vezes por essas coisas todas aqui que eu não vou entrar, né? Mas Tiago vai falar aqui de tantas coisas como inveja, ciúme, dissensão. Nos nossos relacionamentos de trabalho, quantas vezes a gente às vezes sai do trabalho, ou é sugada a nossa vida, né? A alegria daquele trabalho, ou às vezes saímos antes do tempo, de um lugar de bênção que Deus nos colocou. Por quê? Porque não sabemos agir com sabedoria com pessoas. E aí a gente trava a batalha contra pessoas. E aí a gente guerreia contra pessoas. E aí a gente entra em dissensão contra pessoas. E quando a gente deixa a sabedoria, esse espírito de perturbação, ele entra. Queridos, eu poderia falar de várias coisas, mas eu peguei algumas que queimou mais ao meu coração. Por exemplo, os Exus Mirim. São espíritos, né, que
a gente tem como mirim, por remeter-se que eles são pequenos ou que eles são crianças, mas eles não são diferentes na sua ação perturbadora. Os Exus mirim, eles trabalham justamente para perturbar e inflamar situações. A questão era desse tamanho. Aí nós não entramos na palavra e não agimos com esse padrão de sabedoria, né, que está aqui no versículo 17. Nós fugimos desse padrão, aí eles entram e eles fazem a confusão. Eles vão fazer vários tipos de coisa na casa, na ação, na parentela, dentro da igreja, dentro dos nossos relacionamentos, sejam em grupos ministeriais, sejam da maneira que a gente serve no reino, ou seja lá fora. Eles vão agir para roubar-nos e nos fazer guerrear contra pessoas. Deixa eu te dizer, a Bíblia não falha, a Bíblia não mente. Quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, por mais que às vezes você pensa que é, por mais que às vezes você sabe, porque você lê e você conhece, mas você olha para a situação e você fala, não. Aqui nesse caso é contra pessoas. Mas deixa eu te dizer, a Bíblia não se engana. Por mais desafiadora que seja a situação que você esteja passando, já passou ou vai passar, nunca deixe de acreditar e de ter convicção no que está escrito. Não é contra pessoas. Ele diz, de onde vêm as guerras? Vem das suas próprias paixões, vem dos vossos próprios membros, porque vocês estão guerreando uns contra os outros. Vocês não estão entendendo que a guerra é contra esses espíritos perturbadores. Deixa eu te dizer, querido, quando nós nos levantamos no nosso lar, no nosso trabalho, sendo nós aqueles que começaram o fermento da briga, da encrenca, da confusão, ou não sendo, mas quando a gente cai em arrependimento e diz aqui não, porque eu sou um reparador de brechas, eu me coloco aqui nesse lugar como alguém que vai tapar o muro. Eu me coloco aqui nesse lugar como um filho de Deus que vai fechar a brecha e não deixar aberto. Quando você entra nesse lugar e você destemidamente olha aos arredores e diz, eu sei contra quem eu estou lutando. Não sou contra as pessoas, mas a minha guerra é nas regiões celestiais. Então eu vou te dizer que a vitória é sim garantida. A vitória é sim certa, porque ela já foi alcançada lá na cruz do Calvário. Sabe por que às vezes a cruz não se faz presente em algumas situações que nós somos tentados? Porque a gente foge da verdade. E em desobediência da palavra nós não temos garantia. Porque ele diz, se você quiser vir após mim, então tome a sua cruz e me siga. E às vezes a cruz vai ser eu andar em algum atributo, princípio de Deus que eu não consegui até hoje. Então às vezes a minha cruz vai ser renunciar à minha sabedoria, a minha falsa inteligência, aquilo que eu acho e eu penso, para acreditar plenamente na resposta da palavra. Não se engane, não se engane. Eu vou falar da sabedoria, mas eu quero deixar isso cravado no teu coração. Não se engane. A tua luta não é contra pessoas. As guerras não são dentro da casa. A guerra não são contra os esposos ou contra as esposas. A guerra não é contra os filhos, contra as filhas. Não é contra sogro, sogra. Não é contra pai e mãe. Não, as nossas guerras, elas são contra esses espíritos, agentes malignos que causam perturbação e toda obra perversa. Então eu quero te chamar um posicionamento de entendimento por obediência da palavra. E aí sim, em obediência da palavra, eu levanto a minha espada e eu repreendo e eu digo, aqui perturbação não vai entrar. Aqui briga entre pai e filho não vai entrar. Aqui briga entre marido e mulher não vai entrar. Porque é na sabedoria de Deus que eu vou fechar a brecha. Amém. Diz assim o versículo 17. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Gente, é uma receita maravilhosa. Se você for olhar a fundo cada palavra dessa, talvez você diz, ai pastor, mas é difícil, né? Porque quando a gente entra na íntegra do efeito que cada uma dessas palavras faz nos nossos relacionamentos, aí você fala, daí pastor, eu não precisava nem guerrear. Se eu conseguir cumprir isso aqui, eu não preciso nem levantar a espada contra espíritos perturbadores, porque eles não vão vir de jeito nenhum.
melhor ainda, né? A gente poupa esforço e vai guerrear por outras situações, não pelos relacionamentos mais. Primeiramente, pura. Então, Tiago diz que essa sabedoria de Deus, primeiramente, é pura. Essa palavra no original tem a ver com o caráter, com a retidão de Jesus. Tem a ver, está relacionado também a algo genuíno, verdadeiro, sincero, confiável. Então, o que ele está nos dizendo? Uma sabedoria que vem do alto faz de mim, de você, dentro de cada relacionamento, um coração puro. Uma pessoa com um coração puro. Uma pessoa que tem uma pureza aqui dentro, primeiramente puro. Queridos, deixa eu te dizer. Como a falta de pureza, de integridade no nosso interior bagunçam os nossos relacionamentos. Por quê? Primeira coisa, pensamos mal de pessoas e a dissensão já se instala, porque o fermento está aqui. Quantas situações não era daquele jeito? Quantas situações, né, não me respondeu, não me atendeu o telefone, demorou para mim. A gente nem sabe o que está acontecendo do lado de lá. Né? Hoje eu escuto muitas coisas assim, porque vai mudando, muda também as reclamações, né? Tem o WhatsApp. Então assim, visualizou e não me respondeu, né? Não tem uns negocinhos, não sei se você escuta. Aí a pessoa, gente, tem umas pessoas inflamadas. Eu vou te dizer, tem um povo que o negócio fica feio. Aí você nem sabe. Aí eu começo a pensar, às vezes eu estou ouvindo uma pessoa e já falo, gente do céu. Eu começo a pensar em mim. Porque eu olho, às vezes, mas só de eu olhar, quando eu vejo que é um texto grande, eu não tenho tempo de ler. Aí eu deixo para ler depois, às vezes na madrugada, no outro dia de manhã, à noite. Porque eu nem concluo a leitura, mas já fica lá o sinalzinho azul, né? Que você leu. A pessoa pensa que você leu. Aí você demorou 2, 3 dias para responder. E às vezes eu estou ouvindo alguém e eu falo, Jesus tem misericórdia. Porque se ela for comigo, eu também vou ficar assim. Né, vai ficar inflamada comigo também. Então, às vezes eu vejo como que a gente cria uma história, a gente cria uma fantasia, a gente cria algo e traz a amargura. Em 3 dias, pastor, mas foi só 3 dias, em 3 dias já infeccionou o corpo todo. E aí eu olho, e às vezes eu sou obrigada a confrontar alguns. Onde que está a maldade? Porque você não está sendo puro no teu interior. Você está pensando uma coisa, corre o risco de julgar, e na maioria das vezes julgamos. Quando nós não usamos essa sabedoria, na maioria das vezes, creia no que eu estou te dizendo. Pastora, julgar não é assim. Deixa eu te dizer, na maioria das vezes nós vamos julgar. E a gente julga, dá a sentença, o veredito em questão de segundos, bate o martelo e já fala, foi assim e acabou. E aí a inflamação vem, a amargura vem, a mágoa sobe. E aí a pessoa que é irada, nesse meio tempo, o espírito de perturbação, ele ainda faz assim. Se eu soubesse assoviar, eu ia fazer assim, né? Não sei, nunca aprendi. Aí é como se ele falasse assim, cambada, chega junto. Um imã. E aquele coração se afasta da pureza. Queridos, claro que o caos vai se instalar. Porque essa perturbação, agora, com aquele que eu fiquei fantasiando uma coisa que nem aconteceu lá longe, mas ela contamina o meu coração, e o espírito de perturbação, ele causa aqui, com quem eu estou. Porque às vezes eu desconto na pessoa que eu amo, na pessoa que eu convivo, um negócio que não tem nada a ver, porque eu inflamei. E aí aquela maldade fica ruminando. Aí eu começo a pensar mal do outro também, pensar mal daquele que está aqui perto de mim. E aí eu vou, porque não tem uma pureza. Por que é mais difícil a gente dizer assim, não me atendeu porque não deu? Ou não veio, faltou, porque alguma coisa pode ter acontecido. É mais difícil a gente pensar o bem, né? O irmão, ou a minha sogra, ou meu pai falhou comigo, alguma coisa aconteceu, porque ele não é disso. Na maioria das vezes a gente não pensa assim. A gente já fantasia e fica imaginando. Então ele diz, seja puro, verdadeiro. Outra coisa que se encaixa nessa pureza, com a retidão de Jesus, algo que é verdadeiro, genuíno, aquilo que é reto. Né? Queridos, quantas vezes nós traímos a confiança das pessoas que estão ao nosso lado e não agimos com essa sabedoria que primeiramente é pura.
Ah, é tão difícil. E eu vou te dizer, todas as vezes que a gente trai a confiança, para recuperar e restaurar a confiança, o perdão é uma coisa. Decidir perdoar é uma coisa. Agora, recuperar a confiança é um processo. E quantas vezes a gente poderia deixar de guerrear contra os nossos, se a gente fosse confiável? Se nós não traímos a confiança, se nós somos verdadeiros, se nós somos genuínos. Às vezes a gente tem que passar um ano depois recuperando a confiança de alguém que a gente ama conviver, que a gente ama estar junto, mas que nós não fomos confiáveis. Essa pureza aqui tem a ver com ser sincero. Provérbios 10, 9, diz assim: quem anda em sinceridade, anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos, ficará conhecido. Quem anda em sinceridade, ele anda num alicerce de segurança. E mais, ele transparece segurança. Ele passa confiança. Ele transmite ser confiável. Gente, isso aqui é uma chave fundamental para você se relacionar. Em todos os aspectos do relacionamento. Em todas as esferas do relacionamento, ser confiável é uma chave fundamental para que você construa numa base sólida e segura os seus relacionamentos. Queridos, não coloque punhal nas costas das pessoas que você convive. Não coloque. Não coloque. Seja confiável. Pastora, mas nós sempre acertamos, nunca falhamos? Falhamos. Eu já falhei. Mas eu vou te dizer, quando a gente falha, dá trabalho para consertar. Dá trabalho para consertar. É difícil para consertar. Então nós precisamos buscar essa sabedoria que vem do alto. Por isso ele diz, vem do alto, não vem de nós. É nele que a gente busca, porque são desafios que nós vamos vencer para conviver bem. Então, se eu tenho essa pureza de coração, de não pensar mal, de não trazer essa maldade dentro de mim, se eu tenho essa pureza de ser confiável, quantas vezes eu vejo eu vejo filhos feridos com pais, porque às vezes os pais traem a confiança dos filhos. Quantas vezes a gente atende filhos que não confiam, situações que os pais precisariam saber, porque já foram muito marcados pela falta de estabilidade, de se sentir seguro. Né? Não que isso justifique, porque os filhos precisam se consertar e novamente entrar debaixo do guarda-chuva. Mas eu estou dizendo que quantas vezes eu vejo o caos se instalar, as guerras se instalarem, porque nós como pais falhamos, não somos confiáveis. Quantas vezes há um relacionamento de amizade, né? Quando a gente tem um atrito com a pessoa, aí vai lá e trai a confiança daquele segredo que a pessoa abriu o coração no momento que estava bem. Tem pessoas que se fecharam para se relacionar com profundidade, porque foram traídas demais. Não conseguem mais caminhar juntos, se entregar em relacionamentos, porque foram traídos, porque não estão seguros ali, não se sentem seguros naquele ambiente, naquela amizade. Queridos, é tão triste quando a gente vê uma mulher que não se sente segura em abrir o coração para o marido, ou o marido que não se sente seguro, porque a mulher trai a confiança, porque ele pede não conta, ou vamos resolver entre nós, e a pessoa sai telefonando e ligando, a guerra se instala na parentela, dentro de 3 dias o negócio dá uma reviravolta, porque daí um liga para o outro. Eu penso que nesse aspecto, quando não tinha uma velocidade de telefone e de internet, era bem mais fácil. Agora com os grupos da família fica fácil, se trair a confiança no grupo do WhatsApp, todo mundo fica sabendo, e às vezes uma coisa que você fala, o que tem? Para aquela pessoa feriu tanto, para aquela pessoa machucou tanto. E às vezes a gente não entende. Por quê? Porque ele diz aqui, a sabedoria que vem do alto. Primeiramente, ela é pura. Nós precisamos conviver sem essa falsidade, sem essa falta de verdade. Mateus 5, 37 diz, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é do maligno. Queridos, os segredos de alguém que você se relaciona,
os segredos de um amigo, os segredos de um filho, os segredos de um cônjuge, os segredos de uma amiga, de um amigo, os segredos de um discípulo, os segredos de um colega de trabalho. Olha, esses foram abertos para você. Pureza, integridade nos relacionamentos, confiabilidade, transmitir segurança. Isso é importante. Quando a gente desobedece isso, esse espírito de perturbação não deixa passar batido. Ele entra, e ele só entra para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz em Mateus 6, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Eu vou ler o texto, em Mateus 6, 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há, são trevas, quão grandes serão tais trevas. Eu preciso ter os olhos bons, pureza nos olhos, pureza no coração, pureza no enxergar. Prefira pensar o bem, ainda que do lado de lá esteja o mal. Faça uma opção, decida pensar o bem, decida ser puro aqui. Ah, pastor, mas eu fico fazendo papel de bobo. Ó, deixa eu te dizer, tem gente que fala isso pra mim. Ah, vou ficar o tempo inteiro fazendo papel de bobo? Estou pagando mico, sou o otário da situação, toda vez é assim. Você está guardando suas emoções, você está protegendo o seu coração, você está protegendo o seu estado emocional. Prefira ter a pureza de Jesus. Prefira, às vezes sim, ser bobo da situação. Sim, não é todas as situações, né? Claro que isso não vou se aplicar desmedidamente, mas nessa situação, prefira pensar o bem, ainda que não seja, porque você está se protegendo, porque suas emoções estão sendo protegidas, porque você está buscando a sabedoria que é do alto, porque você está procurando ser primeiramente puro. Decida ser puro nos olhos, no coração. Decida ser puro em verdade, em sinceridade, em transmitir segurança. Pureza vem falar de tudo isso. O texto diz no versículo 17 que primeiramente ela é pura, depois ela é pacífica. Ai, ai, ai. Sabedoria do alto é pacífica. Aqui nós temos um grande problema, porque a paciência. Pastora, pacífica é paciente? É também. Não é só, mas é também. A paciência, a tranquilidade e a mansidão para os momentos X do relacionamento. Para alguns isso aqui é um item desafiador ao extremo. Para quem tem problema com a ira, isso aqui tem que contar até 20, não 10. Morder a língua, né? Quase que fazer figuinha, mas não é a figuinha. Não me entendam mal. Assim, né? Para você falar, calma. Então, paciência. Ele diz que ela é paciente. E a paciência, ela vai nos aperfeiçoar. Pastora, eu vou ser aperfeiçoado nos relacionamentos? É claro que sim, queridos. Meu esposo tem mais de 20 anos sendo aperfeiçoado comigo. Pense na escola. Ai, ele é aperfeiçoado. Eu te garanto que ele vem sendo aperfeiçoado. Tiago, capítulo 1 diz assim: meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Isso aqui te aperfeiçoa. Quantas vezes eu descia num lugar, falava para ele assim: espera no carro, só um pouquinho. Ai, queridos, que prova, né? Hoje eu vejo que era uma prova para ele. Às vezes ele faz isso comigo, eu não tenho paciência, já buzino. Fala, você falou só um pouquinho. Ele fala, viu o que eu passei já até hoje? Está vendo como que eu fui aperfeiçoado, né? Porque a gente é aperfeiçoado. No exercício da paciência, nós vamos sendo aperfeiçoados. Não tem como conviver, gente, sem esses atributos aqui.
Não tem. Não tem como edificar casais, não tem como edificar pais e filhos sem esses atributos aqui. Oh meu Deus, com filho adolescente, o quanto que você não tem que ter paciência? Todo mês eles mudam a opinião. E se ele começar a te contar o plano novo e ele perceber que você não se entregou de coração na conversa, porque às vezes a gente pensa assim, lá vai mais uma situação, vai fazer eu gastar em mais uma aventura e depois não vai virar em nada. Às vezes a gente pensa isso. Mas se ele percebe que você não se entrega, né? Ele vai recuar e fechar o coração. Então precisa de paciência com algumas etapas. Todas as etapas na criação de filhos, nós precisamos de paciência. Mas tem pontos que são mais críticos dentro dos nossos relacionamentos. Sem paciência você não edifica relacionamento. Ah, pastora, mas tem umas coisas que é uma prova. Entrou a colega nova lá no serviço, entrou o rapaz novo lá no serviço. Eu não sei como que ele está lá, ele não sabe nada. Deixa eu te dizer. Busca a sabedoria do alto para você conviver, senão o caos vai se instalar lá no trabalho. Eu não sei por que contrataram. Não, fala, Senhor, eu quero ter pureza e pensar que contrataram porque sabem o que estão fazendo. E eu quero ter, Senhor, paciência, sabedoria que vem do alto. Ensine ele, ensine ela. Desenvolva você através daquele relacionamento. Aperfeiçoe você, se deixe ser aperfeiçoado e busque a sabedoria, ótima oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de maturidade, de crescer nos relacionamentos. Queridos, eu vou te dizer, se você não tiver paciência, você vai desistir dos relacionamentos. Você vai desistir de estar com pessoas. Tem amigos que são pessoas valiosas, mas que em alguns pontos você precisa ter uma paciência enorme, não é? Tem algumas situações que com algumas amizades você tem que ter uma paciência enorme. Nessa hora, busca do alto e diz, eu quero, Senhor, eu quero o que está escrito em Tiago 17, porque eu não estou conseguindo. Não busque em você, a sua não vale, a sua é terrena, ela é animal, ela é carnal, mas diz, me dá a tua, Pai, me dá a tua, Espírito Santo, que através dela eu vou vencer, que através dela eu vou ser aperfeiçoado, que através dela eu vou mudar de fase. Não desista dos seus relacionamentos por intolerância e falta de paciência. Persevere, busque nele, acredite e insista. Se ele está dizendo é possível. Ah, pastora, tem coisas que não é possível. Está escrito, busca nele porque é possível sim. Não desista dos filhos, não desista do cônjuge, não desista do parente, do familiar, não desista, conviva com paciência. Alguns vai ter que ter mais paciência, vai. Alguns vão ter que ter mais. Mas Deus não nos chama a desistir, Ele nos capacita, e aqui Ele nos dá todos esses atributos. Ele diz, a sabedoria do alto. Senão vocês vão guerrear entre vocês. É esses atributos que vêm de mim. Senão o caos vai se instalar entre vocês. Senão a guerra vai ser contra vocês. Senão as pelejas vão ser uns contra os outros e vão se destruir. Porque sabe quem que destrói? Esses espíritos perturbadores. Sabe quem destrói? É Moloque entre pais e filhos. Sabe quem destrói? É os Exus Mirim causando a confusão, que se instala o caos. E depois, palavra sobre palavra. Mágoa sobre mágoa, ira sobre ira, rancor sobre rancor, amargura sobre amargura, mancha o nosso interior. Lucas 21:19 diz que na vossa paciência possuí as vossas almas. É necessária a paciência diante das pressões mesmo. Por quê? Porque no dia que está tudo tranquilo com aquela pessoa, não precisa. Esse atributo é necessário no dia que parece que você vai sucumbir. Aí aquele momento de olhar para cima e dizer assim, me dá, porque eu não tenho, mas eu busco no Senhor, porque está escrito, então é verdade. Paciência diante das opressões. Paciência diante de situações que às vezes nem te envolvem. Queridos,
essa palavra aqui, pacífica, vai nos remeter àquele cristão, aquela pessoa que levanta a bandeira da paz. Sabe por que nós guerreamos e ajudamos às vezes que a guerra aumente? Porque em vez de levantarmos a bandeira da paz, nós jogamos lenha na fogueira em muitas situações. Não seja esse, não seja essa, não sejamos nós esses que fermentam e fomentam, que jogam lenha na fogueira e que dizem, é assim mesmo. Por mais que seja, levante a bandeira da paz, traga luz sobre a situação na sabedoria de Deus. Busque sabedoria para trazer luz, busque sabedoria para ser um pacificador. Não vá a inflamar mais. Ah, mas eu falo o que eu tenho que falar. O senhor sinceridade, a senhora sinceridade, mal aplicada, não é sabedoria de Deus. Não, fomenta a situação não. Não fomenta a situação contra o casal lá, que está passando problema perto da sua família. O casal próximo. Pastora, mas na vida dele está tudo errado. Busca sabedoria para dar uma palavra em Deus. Se não dê, fique quieto, só ora. Paga o preço. Então vai levantar na madrugada, vai destravar contra aqueles que estão causando a perturbação. Mas não seja aquele que causa o tumulto. Ah, querido, deixa eu te dizer, quando nós somos pacificadores dentro dos nossos meios de relacionamentos, não tem como o diabo entrar. Quando nós somos aqueles, até acontece algumas situações, mas nós vamos levantar a bandeira da paz. Seremos aqueles que estabeleceremos os marcos, né, da paz ali naquela situação. Envolve eu? Envolve meu esposo? Ou envolve meus filhos? Gente, quantos maridos guerreiam nas suas famílias? Quantos maridos guerreiam nos seus empregos? Ou até mesmo aqui dentro da igreja, no seu ministério? Porque mulheres não têm sabedoria para ser pacífica. E a situação é assim, elas entram e conseguem deixar um negócio muito maior. Porque não levantam essa bandeira da paz, não buscam, Senhor, qual é o conselho que vai estabelecer paz? Às vezes é ficar quieto, amém, que seja. Quantas vezes nós somos essas pessoas que não levantamos a bandeira da paz, não somos pacíficos, nós fazemos é tumultuar a situação. Ah, com filhos, né? Os nossos filhos vão trazer problemas, sim. Ai, como eu era sem sabedoria nisso. Se me contar, eles nem me contavam o problema, porque a confusão ia ser maior. Então eles falavam, eu vou falar para a mãe não. Se falar para ela. Como eu perdi e abri legalidades lá no passado para os espíritos de perturbação entrar. Como mãe na escola, em relacionamentos com professores, com diretores. Ah, Senhor, como Jesus ensina. Ah, queridos, como Jesus ensina. Porque o Evangelho vai te ensinar, vai me ensinar, vai nos ensinar a sermos pacificadores. Não importa em qual nível de relacionamento, mas nós vamos fazer o nosso melhor. Pastora, sempre nós vamos conseguir. Às vezes algumas situações nos escapam, mas a questão é, eu começo fazendo o meu melhor. Então eu estou dentro de um conflito, que está surgindo uma guerra, eu vou olhar, eu estou sendo pacífico? Paciência? E estabelecer a paz. Eu estou com paciência? Ou eu estou sendo aquele que estabelece a paz? Ou eu estou fazendo dissensão, ou eu estou inflamando, ou eu estou envenenando? Aqui Jezabel ama, né? Que ela cai em cima e vai fazer as teias da discórdia e da dissensão. Se ela tiver 2 ou 3 agentes dentro de uma situação, a guerra está instalada e o caos está instalado. Não é só mulheres, os homens também. Tem muito homem que não, na hora de aconselhar a esposa, aconselhar uma irmã mais nova, né, de aconselhar um sobrinho, uma sobrinha, em vez de levantar a bandeira da paz, ele vai ensinar como fazer a guerra. E às vezes é o crente, e às vezes é o cristão. Nós erramos às vezes nisso. Eu não estou aqui para colocar um peso, um jugo,
Não estou aqui para lançar culpa, mas eu estou aqui para nos despertar que é importante vigiarmos e entrarmos e aprofundarmos naquilo que a Bíblia diz. Mas a sabedoria que do alto vem, primeiramente ela é pura, depois pacífica. Quantas pessoas falam para mim, pastora, mansidão, para mim é o meu maior desafio. Quantas pessoas? Mas a gente vê Moisés passando um tempo sendo lapidado por Deus, e ele aprendeu isso. Ele aprendeu a ser um homem manso na terra, porque Deus levou ele para anos de ser treinado nessa sabedoria. Em Jesus, isso pode ser muito rápido. No convívio com o Espírito Santo, nós temos uma velocidade que o tempo da graça nos proporciona. Nós precisamos entrar nesse lugar e pegar. Depois, essa sabedoria é moderada. O texto diz que ela é moderada. Quando nós usamos de moderação, ou seja, de equilíbrio nos relacionamentos, essa sabedoria que vem do alto, ela vai estar presente numa sabedoria, numa maneira de se portar, numa forma de falar moderada. Essa palavra nos leva às palavras de ser gentil, de ser apropriado. Queridos, a sabedoria de Deus nos faz ser apropriados diante de cada situação. Quantas guerras se instalam porque a gente não sabe dosar. A gente é sem medida. Você sabe? Aí você usa aquela sabedoria sobre um assunto fora da hora. Quantas pessoas se tornam difíceis de conviver porque são exagerados, porque não são moderados. E queridos, isso a gente aprende buscando em Deus. Algumas pessoas são agraciadas com um temperamento e uma personalidade mais dosados, outras não. Mas aquelas que não têm, por natureza, buscam no Senhor e acham. Porque a Bíblia diz que quem busca a sabedoria acha. Mulheres moderadas evitam tantas guerras no seu lar. Homens moderados, eles evitam tantas situações na sua maneira de ser pai. Nos seus relacionamentos com os filhos, nos seus relacionamentos com os seus pais, que agora às vezes já estão velhos. Moderação, ser gentil, apropriado. Tem algumas pessoas que precisam pensar mais na moderação, na gentileza, na forma de falar. E às vezes você está certo, mas a maneira com que você se coloca tudo a perder dentro dos relacionamentos. Às vezes você está certo, mas a forma e as suas atitudes exageradas, fora da moderação, coloca tudo a perder. A guerra e o caos muitas vezes vão se instalar. A nossa guerra não é contra pessoas, ela é nas regiões celestiais. A nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas ela é contra principados e potestades. Os espíritos perturbadores se aproveitam dessas brechas e eles entram, matam, roubam e destroem. E deixa eu te dizer, às vezes a gente perde o melhor tempo, porque às vezes a gente demora para consertar e tem fases que não voltam. Conserte agora, peça ao Senhor agora. Não espere, porque aquilo que você está vivendo agora, a fase como filho, como mãe, como pai, a fase da sua idade, não vai voltar. Não vai voltar. E às vezes a gente sente tanto o tempo que a gente não teve. Então, quando a palavra nos corrige, quando ela chega para nos corrigir, naquele momento é o momento do conserto. Naquele momento é de dizer assim, Senhor, eu não tenho moderação, não tive moderação até aqui, mas a partir daqui eu vou ser moderado. Sobre moderação, nós não podemos pensar de nós mais do que convém. Queridos, dentro dos relacionamentos, cabe aquela expressão às vezes que a gente ouve, que o menos é mais. Não pense de si mais do que convém. Calma lá. Quantas pessoas causam guerras no seu meio de relacionamento, em todos
os aspectos, porque ele pensa de si mais do que convém. Às vezes com alguém na sala, na cadeira da escola, da faculdade, de um curso profissionalizante, fica tão difícil de conviver às vezes com algumas pessoas. Porque ele não é moderado no pensar, ele pensa de si mesmo mais do que convém, e aí ele libera soberba, ele libera arrogância. Quantas vezes a pessoa se sente e pensa de si mesmo mais? Ah, pastora, dentro da igreja também. Eu tive um pastor que ele falava assim, aqui não tem o ungidão. Não tem o ungidão. Por muito tempo a gente conviveu com ele, pegamos essa palavra, depois deixamos de lado. Aqui não tem o ungidão. Por quê? Não pense de si mais do que convém. Moderação. Nem sempre eu estou certo nas minhas questões. Nem sempre a minha forma de pensar é correta. Nem sempre a minha maneira é a correta. Então, baixa a bola. Não pense de si mesmo mais do que convém. Isso é ser moderado. Gentileza está dentro da moderação. Gente, como as pessoas gentis têm êxito, muito mais êxito nos relacionamentos. Como as pessoas gentis, elas têm um alcance de relacionamento muito maior, porque elas são agradáveis. E nem todos têm gentileza por natureza. Aqueles que têm maior dificuldade em ser gentil, têm que buscar do alto. Mas precisa buscar, eu não posso me conformar. Ah, do jeito que a madeira é, o pau que nasce torto, morre torto. Não. Em Jesus, tudo se endireita. Tem problema com ser gentil? Às vezes nós temos, por essência. O negócio parece que já foi meio atravessado, lá do início. Buscamos em Deus. Como as pessoas gentis são agradáveis de conviver. Isso está dentro dessa palavra, moderação. Ser gentil facilita os relacionamentos. Ser gentil te torna e me torna agradável. Ah, pastora, mas isso para mim é difícil. Não estou te condenando. Não estou te criticando. Cada um de nós temos as nossas situações mais complicadas. Mas eu estou te ensinando que esse texto diz, busca dele. Não tem em mim, não estou pronto nisso, não estou nem mais ou menos, busca nele. Mas ele diz que essa sabedoria vai nos privar de guerrearmos uns contra os outros. Essa sabedoria vai nos blindar de guerrearmos uns contra os outros. Essa sabedoria não vai permitir que os espíritos perturbadores entrem para matar, roubar e destruir os nossos níveis de relacionamento. As pessoas que tanto nós amamos, mas não sabemos aplicar essa sabedoria na hora de viver na prática. Busca dele. Hoje eu vou ficar por aqui. Primeiramente, a sabedoria que vem do alto é pura, depois pacífica e moderada. Nós falamos de 3 itens. E você percebe o quanto isso no dia a dia já dá um resultado prático, ofensivo contra os demônios. Um resultado prático que fecha a boca do leão. Ai, queridos, quantas vezes nós guerreamos tanto com a espada espiritual, e isso é muito bom. Mas depois a gente põe tudo a perder sem a obediência a isso. Quando nós guerreamos, obedecendo esse versículo 17, os nossos relacionamentos fluem. Queremos cura nos relacionamentos? Queremos fluir nos relacionamentos? Nós precisamos ter gravado nas tábuas do nosso coração, versículo 17 do capítulo 3 desse livro. E buscar nele. Eu quero te convidar a colocar os seus relacionamentos diante de Deus. Quero que você pense um pouquinho, como é que eles estão? Sem julgo, sem culpa. Não estou te colocando peso. Eu sei que é uma área já tão delicada, mas é importante refletir. Como é que eu tenho sido? Nesses quesitos que eu falei. Pureza, como é que está a pureza do meu interior em relação às pessoas que eu convivo? Como é que está a minha paciência, mansidão? Como é que está
A minha posição de ser pacífico, de levantar a bandeira da paz nos meus relacionamentos. Eu tenho sido moderado, moderada, gentil. Não tenho pensado além do que convém. Ou nos meus relacionamentos, eu tenho às vezes exalado arrogância, pensando de mim mais do que convém. Como é que eu estou na moderação? Quero que você reflita um pouquinho nos seus relacionamentos.